Bom dia, galerinha do SEGI. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para o sexto ano, será uma revisão do assunto substantivos. Então, corre lá, pegue seus materiais, que são caneta, caderno e livro didático. O livro didático você vai abrir na página 30 até a página 34. Então, o assunto que nós iremos rever é o assunto substantivos. Então, já foi visto em sala de aula, nós já fizemos atividades e hoje nós iremos o quê? Falar novamente sobre esse assunto para vocês não esquecerem, ok? Os substantivos são uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias e etc. São flexionados em gênero, ou seja, gente, ele pode ser feminino ou masculino. Número, pode ficar como? No plural e no singular. E grau, que é um assunto que a gente ainda vai ver, que vai mostrar para vocês o grau comparativo, superlativo, mas isso aí não vamos falar ainda. E classificado por tipos, e nós vamos ver quais são esses tipos. Como, por exemplo, nós temos substantivos comum, coletivo e próprio, ok? Então, os substantivos, eles existem para dar nome. Então, tudo que está ao nosso redor vai ter um nome e vai ser um substantivo, como, por exemplo, as pessoas, as qualidades, aos sentimentos, ele dá nome aos objetos, aos lugares, aos seres reais e imaginários. Então, os substantivos que podem dar nome às pessoas, pode ter como exemplo Maria, que é um substantivo, não é? João, Luísa, as qualidades, beleza. Ah, mas qualidade não é o adjetivo que dá? Não, gente, às vezes, olha só, a beleza é um substantivo. Todas as palavras que tiverem na frente um artigo, por exemplo, a, o um, uma, normalmente ele vai ser o quê? Um substantivo. A teimosia, a grandeza, então são qualidades aqui, mas eles são o quê? Substantivos. Aos sentimentos, como amizade, raiva e rancor, também são substantivos. Os objetos, tênis, mesa, cigarro, caixa, tudo também é o quê? Adjetivo, substantivo. Lugares, casa, escritório, corredor, aeroporto, Alemanha, São Paulo. Então, tudo isso também são substantivos. Assim como os seres, como homem, fada, Papai Noel, cachorro, porque ele falou que são seres o quê? Reais e também imaginários. Então, existem vários tipos de substantivo. O nosso livro didático mostra para vocês que tem o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum, ele se refere a qualquer objeto de uma determinada espécie sem particularizá-lo. Ou seja, tem mulher. Eu não estou falando qual é o nome da mulher, mas como é que você chama o ser do sexo feminino? Todas são chamadas de como? De mulher. Então, quando você não particulariza, esse substantivo ele é considerado como? Comum. Assim como gato e cachorro. Então, e o substantivo próprio, ele já particulariza e destaca algum ser em particular, dentro de determinada espécie. Geralmente é escrito com letra maiúscula. Isso a gente sabe, né? Os substantivos próprios, como por exemplo Maria. Olha só, mulher é um substantivo comum e que não está particularizado. Mas se eu quiser dar nome a essa mulher, aí já não vai mais ser um substantivo comum, vai ser o que? Um substantivo próprio, que já está como particularizado. Japão, que é um quê? Um país, Ceará, assim como também cidades, estados, tudo vai ter o quê? Vai ser escrito com letra maiúscula e vai ser um substantivo próprio. Vamos adiante. Nós temos ainda o substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo concreto ele serve para nomear seres que possuem existência própria e independente. Então, o substantivo concreto é tudo aquilo que você pode ver, ele vai existir independente de uma pessoa existir, ele vai estar lá. Como, por exemplo, o lápis, a mulher, o cachorro, são como? Concretos, porque você está vendo, você pode tocar e eles existem e têm existência como? Próprio. Diferente dos abstratos, que ele nomeia o quê? Ações, qualidades, sentimentos, estados, dependem do outro ser concreto para existir. Então, o substantivo ele só vai existir se tiver uma pessoa para fazer ele existir, se tiver uma pessoa para senti-lo, se tiver uma pessoa para
depende de uma pessoa, depende de um outro ser para que ele venha a existir. Como, por exemplo, a beleza. Essa pessoa, vai existir o substantivo beleza se não tiver uma pessoa para ter essa beleza? Não. Assim como a bravura. A bravura também necessita de um ser para que ele venha a existir. Então, os concretos, eles não dependem de ser nenhum para existir, eles existem por si próprios. E os abstratos que existem como? A partir de determinado ser, a partir de um ser que tem que ser como? Concreto. Então, os sentimentos, em geral, também são considerados substantivos abstratos, certo? Vamos adiante. Nós temos ainda os substantivos coletivos. Ele existe para designar um conjunto ou pluralidade de seres da mesma espécie. Então, quando eu tenho um conjunto de determinada espécie, eu vou estar diante do quê? De um coletivo. Nós temos aqui, ó, o exemplo flora. Flora é o quê? É um coletivo, é um conjunto de quê? De plantas. Multidão é um conjunto de quê? De pessoas. E cardume seria o quê? Um conjunto de peixes. Então, quando você tem um conjunto de determinado ser, você vai estar diante do substantivo coletivo, ok? A classificação dos substantivos quanto à forma. Então, a gente viu os tipos de substantivo, agora a gente vai olhar esses substantivos como eles são de acordo com a forma que eles têm, o formato que eles têm. Então, nós temos o substantivo simples, que representa nomes formados por apenas uma palavra. Então, quando você está diante de um substantivo que tem apenas uma palavra, você vai estar diante de um substantivo simples. Mas, quando você está diante de um substantivo composto, ele é formado por mais de um elemento, por meio da composição de palavras. Então, quando você junta uma, duas ou três palavras e ela forma um substantivo, você vai estar diante de um substantivo composto. O exemplo que nós temos é couve-flor. Olha, couve-flor foi formado pela palavra couve mais a palavra flor. Louva-a-Deus é formado pela palavra louva, a e Deus. E guarda-roupa é formado por duas palavras, que é a palavra guarda e a palavra roupa. Então, quando você vê palavras formadas, o substantivo formado por palavras, mais de uma palavra, você vai estar diante de um substantivo composto. E quando ele tiver apenas uma palavra, ele é chamado de substantivo simples. Vamos adiante. Nós temos ainda como classificação dos substantivos quanto à forma o substantivo derivado e o substantivo primitivo. O derivado é formado a partir de outra palavra. Nós temos o exemplo livraria, noitada e aguaceiro. Olha só, o derivado ele existe formado a partir de uma outra palavra, de um outro substantivo. Então, você vê um substantivo e forma um substantivo a partir dessa palavra. A palavra livraria, ela é derivada de que palavra? De livro. Noitada é derivada de que palavra? De noite. E aguaceiro é formada a partir de que palavra? De água. Então, derivar é vir de outra palavra. O substantivo primitivo, ele é único e não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos. Olha a palavra livro, noite e água. Então, o primitivo é a palavra primeira e a partir dessa palavra vai surgir outras palavras. Então, eu posso fazer outras palavras a partir de livro, como a gente viu que é livraria, a partir de noite, a partir de água. Então, o derivado, ele vem de outra palavra e o primitivo é o primeiro. Ele dá origem a outras palavras, ok, gente? Então, o nosso livro didático, ele cobra apenas esses tipos, esse formato, essas formas de substantivo. Então, existem outros, mas nosso livro só cobra isso, então essa é a nossa revisão, para vocês lembrarem os substantivos, os tipos de substantivo e a forma do substantivo. Então, tem aqui para vocês um exercício. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês e resolvam. Então, aqui é para você enumerar as colunas corretamente. Então, olha só, enumere as palavras substantivas de acordo com a sua classificação. Então, o que for abstrato, tu vai colocar 1, o que for próprio 2, o que for coletivo 3, simples e comum 4 e composto 5. Então, eu não vou dar resposta porque está muito fácil, vocês vão fazer sozinhos. Ah, professora, eu posso colocar a sua resposta? Não, você vai copiar toda a questão, vai colocar aquele esquema que a gente faz na sala de aula, a data, quando você for fazer a disciplina língua portuguesa, o assunto que é substantivos, e você vai colocar no lado revisão questão 1. Então, você tem um exercício aí, fazer em casa, ok? E copiar tudo, não só a resposta. Essa semana ainda eu vou estar mandando para vocês um exercício para vocês fazerem. E é isso, gente. Muito obrigada.
e fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, não fiquem andando nas ruas. Percebi que tem muita gente andando, mas, gente, esse é o momento de vocês ficarem quietos, de vocês ficarem nas suas casas, estudando e fazerem de tudo para não se contaminar, ok? Lavem as mãos e fiquem em casa. Beijo, tchau.